Está escrito assim na palavra do Senhor. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é filho do homem é? Que o filho do homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um profeta. E vocês? Perguntaram ele: quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada irmão. Essa é a palavra de Deus para nós. Aleluia. Ainda nos dias de hoje, se você perguntar para muitas pessoas, dirão que Jesus é um profeta. E a todo tempo Jesus nos mostra, Jesus nos revela, Jesus confirma que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Desde o Gênesis ao Apocalipse, a palavra do Senhor nos confirma que Jesus é Deus. Ele é Filho de Deus e é Deus. A todo momento nós sabemos que Jesus veio, foi crucificado por nossa salvação. A palavra do Senhor lá em João, no capítulo 1 de João, ela já nos revela isso. No capítulo 1 de João, o que a palavra nos diz? A palavra nos diz que no princípio, deixa eu achar aqui, fala assim: no princípio era aquele que é a palavra, e estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Quem é o Logos? Logos é Jesus. Quem é a palavra? É Jesus. E desde o princípio ele estava com Deus, e a palavra fala assim, que ele era Deus. E eu digo mais, ele é Deus. Ele era Deus naquele tempo, desde o princípio. Ele é Deus agora, no momento, está aqui, e ele sempre será Deus eternamente. A palavra nos revela isso. Então muitas pessoas desde antigamente falam: não, Jesus é um profeta, Jesus é Elias reencarnado, Jesus é João Batista. Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus, e Ele veio aqui por nós, para que nós recebêssemos a salvação. Sabe por quê? Porque tem até um louvor que diz, que nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, nós não somos condenados, porque se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Oh, glória, aleluia. Nós sabemos, nós temos a certeza que Deus nos conta o que Ele faz nesse mundo. Ele nos fala, e se Ele pudesse falar todas as coisas, Ele pode, mas Ele não vai nos contar todas as coisas que Ele faz nesse mundo, para mostrar a evidência que Jesus está à porta e está voltando para levar a tua igreja. Talvez nós estaríamos todos temerosos, mas pelo contrário, nós temos que estar felizes com a volta de Jesus, porque quando nós aceitamos a Jesus,
nós viramos as costas para os prazeres do mundo, e o único alvo, a única satisfação é saber que um dia nós vamos morar no céu, é saber que a volta de Jesus é próxima, é saber que Jesus veio para nos levar com Ele. E muitos ainda insistem em falar que Jesus é um profeta. Muitos insistem em falar: mas eu tenho tanta tribulação. Jesus tem aquela passagem que diz, parece que é Marcos, capítulo 11 de Marcos, aquela passagem que diz que Jesus, quando vai orar, chega ao templo, e ele encontra comerciantes, encontra pessoas negociando, e ele expulsa todo e fala assim, que a casa do meu pai é casa de oração. Por quê? Porque ali nós nos entregamos verdadeiramente a Deus. A casa do Senhor é casa de oração, onde nós temos que estar reunidos como brasa viva. E quando nós estamos reunidos como brasa viva, a presença do Senhor é certa nos nossos corações. Oh, glória! Aleluia! Mas enquanto eu saio aqui da igreja, volto para minha casa, o Espírito Santo do Senhor está contigo. E quando eu volto para minha casa, Senhor, acampa os teus anjos em minha volta, Pai. Nós não temos nem noção dos livramentos que nós, aleluia, que nós temos no nosso dia a dia. Nós não temos noção. Às vezes nós saímos de algum lugar, do trabalho, até mesmo no trabalho, voltamos para nossas casas em segurança, mas às vezes a mente da gente está tão tranquila que nós não paramos para pensar nos livramentos que nós tivemos. E quem é que colocou os teus anjos à nossa volta, nos dando esses livramentos? Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Nós conhecemos aquela passagem do barco, que o mar era revolto e o vento batia no barco. E os discípulos ficaram aterrorizados, ficaram com medo, e Jesus dormia ao fundo do barco, na popa do barco. Não importa a estrutura do seu barco, não importa o tamanho do seu barco, não importa a força do vento, do mar, da altura das ondas. Se Jesus está no seu barco, nada irá te acontecer. Glória! Se Jesus está no seu barco, o mar pode ser revolto, o mar pode fazer o que ele quiser. Ele abre caminhos por lugares desertos. Ele faz jorrar água da pedra para que nós não tenhamos sede. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, e Ele veio justamente por nós. Ele tinha o povo dele, que eram os escolhidos, mas aquele povo rejeitaram. Hoje Ele é de quem o aceita verdadeiramente. Hoje é culto de domingo. As pessoas falam que o culto de domingo é culto de família. Sim, é o culto da família. Tem o culto de cura, mas domingo é o culto da família. Domingo é o culto da gente, aleluia, falar de Jesus e das coisas que Jesus sempre faz por nós. Aleluia, aleluia. O mar pode estar revolto, a situação pode estar difícil, mas o seu barco pode estar querendo afundar, mas ele só vai querer porque Jesus está junto com você no teu barco. Aleluia. E onde Jesus está, não haverá, aleluia, nenhum naufrágio. Não haverá nenhum naufrágio. Senhor, mas está tão difícil. Creia somente. Creia somente. A fé fala lá em Hebreus 11, fala sobre a fé. E nós sabemos que nós não precisamos ver a Deus para saber da existência dele. Da mesma forma que nós não precisamos ver o oxigênio, o ar que respiramos para saber da existência dele. Basta pararmos de respirar
minutinho que nós vamos falar, eu preciso desse oxigênio, mesmo sem ver. Nós precisamos de Deus. Nós não vemos Deus, mas nós sentimos Ele verdadeiramente, porque Ele é real nas nossas vidas. Ele é real nas nossas vidas. Ele está aqui. A palavra de Deus aí em Hebreus fala que o justo viverá pela fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Sabe por quê? Eu fico às vezes tentando imaginar uma pessoa que não se apega verdadeiramente a Jesus. Como é que é a vida dele? Como é que é a vida dele? Como é que é não ter fé em Jesus? É impossível, né, meus irmãos? Ele deixou tudo para nós aqui. E Pedro revela aqui, ó. O Senhor Jesus é revelado nas Escrituras, desde de Gênesis. E Pedro fala, aleluia, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E é dessa forma que nós temos que pensar. É dessa forma que nós temos que crer. É dessa forma que nós temos que aceitar a Jesus. Ele é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que está no nosso barco, aquele que estende as suas mãos poderosas para nos resgatar em qualquer situação, aquele que nos sustenta, aquele que nós temos a certeza de quando nós dobramos os nossos joelhos, Ele ouvirá as nossas orações. Aleluia! Aquele que nós temos a certeza que o espírito do medo não nos domina. Lá em Timóteo, em 2 Timóteo, a palavra de Deus fala realmente a respeito disso, sobre o espírito do medo. Em 2 Timóteo, lá no capítulo 1, no verso 7, fala assim: pois Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O espírito do medo tem que afastar de nós, porque o medo é um espírito. E que quem tem que dominar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, e quando a gente fala de coração, meus irmãos, não é a parte muscular, mas sim o entendimento nosso, a nossa consciência. Ou seja, quem tem que dominar a nossa consciência não é espírito de medo, jamais espírito de medo, espírito de covardia, mas nós temos que deixar que sejamos repletos, cheios do Espírito Santo, do amor de Deus, do equilíbrio, da certeza que Jesus é conosco, da certeza que Ele está no nosso barco, da certeza que Ele cuida de nós, da certeza que lá na cruz do Calvário, quando Ele foi crucificado, foi para que nós não conhecêssemos o inferno. Nós não conhecêssemos o inferno. A palavra diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós viramos as costas para os prazeres, os belos prazeres do mundo, e Ele nos afasta da lixeira, do Hades de Deus, que é o inferno. Olha que privilégio, saber que o que foi nos dado foi de graça. E ainda mais, quando nós temos a Jesus, lá em Deuteronômio 28, a palavra diz que se nós verdadeiramente ouvirmos a voz do Senhor, o nosso Deus, Ele derramará sobre as nossas vidas bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Ele cuida de nós, Ele nos promete vida eterna. Aleluia! E Ele fala ainda que se nós simplesmente obedecermos os mandamentos dEle, ou seja, aceitar a Jesus. O que é aceitar a Jesus, meus irmãos? Não é levantar a mão e falar: Senhor, eu te aceito, Jesus, eu aceito como um suficiente Salvador, e viver a mesma vida que vivia antes. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós nos agarramos na mão dele. Então a nossa vida tem que ser, assim como Paulo disse: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que ter Paulo como exemplo, que fala: eu aceitei a Jesus, eu confio em Jesus, aquela vida que eu vivia já não existe mais,
foi lançada no mar do esquecimento os meus pecados, então já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e nós temos que ter prazer de falar da palavra do Senhor, nós temos que ter vontade da palavra, de comer a palavra do Senhor, de falar da palavra do Senhor. Nós não podemos deixar que o espírito do medo nos abata, nos ocupe a mente. Cristo vive em mim, Cristo está no meu barco. Não interessa se o meu barco tem estrutura frágil, mas o forte dos fortes está comigo nesse barco. Oh, glória, aleluia, aleluia. E jamais nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, aquele Espírito que Ele nos deu para ocupar os nossos vazios, e jamais colocar nas nossas mentes o será. Será que Deus faz? Será que Deus esqueceu de mim? Ele não nos garantiu que viveríamos sem problema, mas Ele garantiu que quando esses problemas aparecessem, Ele estaria conosco, e Ele está conosco, e esses problemas seriam resolvidos, e a situação voltaria normal. Aleluia. Neste mundo tereis tribulação, mas eu venci o mundo, tu também vencerás. Aleluia. Aleluia. E tu, Pedro, quem fala que sou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E é nisso que nós temos que crer. É essa certeza que nós temos que ter no nosso coração, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. A Ele toda honra, todo louvor, toda adoração. A Ele todo o nosso amor. A Ele toda a nossa consideração, a Ele todo o nosso esforço, a Ele toda a sinceridade, a Ele toda a mudança de vida, porque nós aceitamos a Ele, a nossa vida tem que mudar, nós somos filhos dEle, e nós declaramos: Senhor, nos encha com o Teu Espírito. Senhor, que essa aliança que o Senhor fez conosco, Pai, jamais seja quebrada, que as situações difíceis jamais possam me afastar de Ti, porque quem nos afasta do Senhor Jesus é o nosso coração, ou seja, o nosso entendimento. Eu aceitei a Ti, eu mudei a minha vida que era desregrada, hoje não é mais, hoje eu vivo como Jesus. Aleluia. Glória. Pai, se eu não conseguir, Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, essa aliança que nós fizemos com Jesus, aceitando a Jesus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós, mesmo estando com Jesus, aceitando a Jesus, mas os nossos pensamentos são de prejudicar, são de, aleluia, pensamentos tortos, em todos os sentidos, nós crucificamos a Jesus novamente, e o sacrifício na cruz, só Jesus suportou, nenhum de nós, homem vivente nenhum, suportaria o sacrifício que Jesus suportou naquela cruz, o martírio que Ele sofreu naquela cruz. Então, para que nós vamos novamente crucificar a Jesus? Aleluia. Deus não nos criou inferior, Deus não nos fez somente, aleluia, para nós sermos sofredores, sermos escravos. Deus nos criou para sermos dele, porque antes nós éramos criatura, e Ele permitiu que através de Jesus Cristo nós nos tornarmos filhos dele. Se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos mais novos de Jesus. Aleluia. E nós temos a mesma face de Jesus. Nós podemos até fazer uma comparação que os irmãos da mesma família de sangue, eles se parecem de alguma forma, eles se parecem. Então nós parecemos com Jesus. Nós somos imagem e semelhança de Deus Pai.
Então nós não somos, aleluia, nós não somos objetos, nós somos filhos de Deus, porque nós aceitamos a Jesus e nós necessitamos ser filhos de Deus. A palavra de Deus nos fala que a soberania de Deus, ela é mostrada para todos os lugares que a gente olha, a gente vê a soberania de Deus. As cores, os tons de verde, quando a gente está viajando aí, você olha para um lugar, são as plantações, os matos, os capins, são todos verdes, mas cada um com uma tonalidade. Quem fez isso, meus irmãos? Deus. Nós sabemos aí que tem águas de mares aí, que tem cores diferentes, essas cores não se misturam. Quem fez isso? Deus. Quem criou o firmamento? Quem colocou as estrelas? Quem fez esse planeta girar numa sincronia com os outros, que não tem erro, 1 milímetro que seja de errado, as coisas andariam tudo errado, tudo atrapalhado. Quem fez isso é Deus. Se nós olharmos para qualquer lugar, nós vamos ver a soberania de Deus. E o mais, aleluia, e o melhor e o mais importante para nós, esse Deus soberano, nós aceitamos como Pai. E Ele sendo nosso Pai, nós somos filhos dele. Aleluia. Nós somos filhos do Deus soberano. Nós somos aquele que podemos descansar quando nós falamos: meu Deus, cuida de mim. Aleluia. Senhor, não deixa eu entristecer do teu Espírito Santo, Pai. Senhor, esteja sempre com os teus olhos voltados para mim e para a minha família. E o mais importante, Senhor, eu tenho certeza que o teu filho está no mesmo barco que eu. O teu filho Jesus está no mesmo barco, e Jesus é Deus. Então o Senhor está no barco comigo. Ontem, numa pregação que eu e a pastora Rosa nós estávamos ouvindo, a pastora falou assim: por que Pedro afundou? Pedro afundou porque ele olhou para o barco, para o mar. Pedro afundou porque ele tirou os olhos de Jesus. Pedro afundou porque veio no coração dele um sentimento de dúvida. Mas o momento todo que ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. E no princípio fala assim, né? Pedro fala: ó Senhor, se és tu, permita que eu vá ao teu encontro. E ele sabia, como é que eu vou olhar enquanto Jesus andando pelas águas? Senhor, se é tu, permita que eu vá ao teu encontro. E ele foi. Mas quando bateu a dúvida no coração dele, ele começou a afundar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando bate a dúvida no coração, de carne, no sentimento de medo, o homem afunda. Quando o nosso coração começa a tirar os olhos de Jesus, tem uma frase muito falada aí, muito falado por aí, fala assim: o chão some dos nossos pés. Quem já teve essa sensação que parece que o chão some dos nossos pés? É justamente a hora que nós tiramos os olhos de Jesus. Parece que o chão some dos pés. Tem pessoa que onde está ela senta. Tu vê uma situação, passa por isso, ela vem o espírito do medo, ela assenta. Tem pessoas que desmaiam. Aqui na frente da igreja foi falado aqui, o apóstolo Cristiano, o apóstolo Lenor,
A situação vai ficar difícil porque o governo vai fazer projeto, um plano assim, assim. Eu não tenho nada com o governo, eu tenho com Jesus. Glória a Deus. Mas eu vou ao médico, o médico vai falar isso. Eu não tenho nada com o médico, Senhor. Não deixa o médico ser usado pelo inimigo, não. Eu tenho é com Jesus. Eu tenho com aquele que está no barco. Aleluia. Satanás é um inimigo derrotado. Quando Jesus, quando via os discípulos dele, os 72 discípulos, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando ele quis se igualar a Deus, ele foi expulso do paraíso. E nós sabemos que um terço dos anjos do céu o acompanharam. Ele caiu, ele saiu do paraíso, ele foi atirado do paraíso e caiu no céu como um relâmpago. Mas ele sabe do final dele. Ele sabe do ministério dele, que é roubar, matar e destruir. Roubar o teu sossego, roubar a tua paz, destruir o teu sossego, matar literalmente o homem. Mas quando nós nos agarramos e cremos que o Senhor está no nosso barco, o ministério de Satanás é completamente destruído. Ele pode até tentar, mas os anjos do Senhor é quem nos guarda. Aleluia. E sabe qual é a oração poderosa contra Satanás, o inimigo? Está lá em Lucas 10, 19. É uma oração poderosa que fala assim: eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará mal. Então, tudo que ele tentar fazer, o Senhor já te deu essa arma. Ele te dá autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões e sobre todo, a palavra fala assim, todo o poder do inimigo, e nada lhes fará mal. Isso pode parecer impossível, mas nós jamais podemos esquecer desse versículo. Deus coloca esse versículo no nosso coração como uma arma poderosa, porque Ele nos dá autoridade para pisar também em todo o poder do inimigo, e nada lhes fará mal. Ou seja, estamos com Jesus, estamos com o Espírito Santo, estamos com Deus Pai, e temos o poder, temos autoridade para pisar no poder do inimigo. Aleluia. Contudo, alegrem-se, não por ter os espíritos que submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Ele nos garante autoridade sobre todas as coisas, sobre a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e ainda nos dá a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, está escrito no céu. Soberania de Deus, nós reconhecemos, sabemos que Deus é Deus do impossível, reconhecemos o nosso Pai, reconhecemos seu Filho Jesus como Deus, sabemos que Ele era a palavra que se fez carne e veio habitar entre nós. Alguns podem até querer derrubar, querer comentar sobre a Bíblia, derrubar alguns versículos, mas é claro como a luz do dia que Jesus andou nessa terra como carne. É impossível negar que Jesus não esteve aqui. É
É impossível negar que Deus habitou entre nós, se fez homem e habitou entre nós, e no tempo certo voltou para o Pai. E quando os discípulos olhavam para cima, ele falou: varões Galileu, por que olham para cima? Aquele que subiu um dia há de voltar. É glória. Os anjos falaram isso para os discípulos. Mas o Senhor Jesus, antes disso, o Senhor Jesus já tinha deixado a prova que ele voltaria. Foi quando ele ressuscitou, o lenço que estava no sepulcro de Jesus estava dobrado, não estava desarrumado. Isso na tradição dos judeus, quando o lenço está ainda dobrado, não está desarrumado, significa que o Senhor vai voltar. O lenço estava dobrado. O anjo falou com os discípulos: porque olha para cima, se aquele que subiu vai voltar. E no nosso coração nós temos que ter essa certeza: o Senhor vai voltar, o Senhor já está à porta. Em muitos lugares estão escritos: o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus já está às portas. O Senhor Jesus, aleluia, vai levar aqueles que o escolheu como único e suficiente, que o aceitou, o escolheu e o aceitou como único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus vai levar aquele que, quando o aceitou, verdadeiramente fez a sua vida transformada. E assim como Paulo deixou a vida antiga, deixou que os seus pecados fossem lançados no mar de esquecimento, e deixou que Cristo vivesse nele. Oh, glória. Aleluia. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma o nosso coração. Jesus cura os doentes. Jesus limpa os leprosos. Aleluia. Jesus cuida de nós. Quando a tempestade era muito forte e eles foram acordar a Jesus, Jesus falou: aleluia, por que estão com tanto medo, homens de pequena fé? Está lá em Mateus, no capítulo 8 de Mateus, no versos 26. Hoje nós não precisamos acordar a Jesus. Sabe por quê? Porque naquela época o Senhor disse: por que acordar? Hoje nós sabemos que Jesus no nosso barco, jamais o barco vai afundar. Ele não dorme, os anjos do Senhor não dormem. Eu preciso de uma escolta de anjo. Em nome de Jesus, os anjos vêm. Em nome de Jesus, a autoridade que o Senhor te deu virá sobre as tuas mãos. Em nome de Jesus eu profetizo. Em nome de Jesus eu abençoo. Em nome de Jesus eu declaro cura. Em nome de Jesus. E é o nome poderoso de Jesus que nos dá a legalidade de realizar coisas, realizar milagres, realizar cura, realizar soluções de problemas difíceis. Em nome de Jesus é que nós temos autoridades para pisar em serpentes e escorpiões. Em nome de Jesus nós abençoamos, e aquele que nós abençoarmos no nome de Jesus será sempre abençoado, e nenhuma maldição chegará à vida dele. Em nome de Jesus é que nós nos entregamos e que nós declaramos a nós mesmos: Senhor,
jamais abandonarei, Senhor, a mensagem que o Senhor deixou para nós naquela cruz. Em nome de Jesus, esse nome poderoso que estava conosco, que estava desde o princípio, desde Gênesis, é o nome de Jesus, que lá em João, no primeiro capítulo de João, fala que esse nome que era a palavra que se tornou carne, e é o nome de Jesus que nós queremos sempre estar com Ele. E é o nome de Jesus que lá em Isaías que fala que nós olharíamos para Ele, não haveria beleza alguma, porque Ele seria massacrado naquela cruz, e nenhuma formosura haveria. Mas o próprio profeta Isaías fala, Isaías, se não me engano, 48, fala que nenhuma formosura existiria. Mas um menino nos foi dado. Esse menino, Jesus, seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus eterno, príncipe da paz. Aleluia. Que hoje já não é menino, mas ancião de dias, e que tem os cabelos altos como a neve, os olhos como 1000 sóis. Aleluia. E é esse Jesus que vem buscar a igreja dele. É esse Jesus que vem buscar a cada um de nós. E é esse Jesus que nós amamos. E é esse Jesus que hoje nós glorificamos. E é esse Jesus que nós falamos: Senhor, cuida de mim. Jesus, eu te amo. Jesus, eu abro mão deste mundo que é passageiro para viver sempre na tua glória. Senhor, viver contigo na tua glória. Muitos preparam, às vezes, eu ouvi uma frase, eu achei interessante, que muitos preparam, e é dessa forma mesmo, meus irmãos, muitos preparam para se aposentar, aqueles que trabalham, né? Preparam para a sua aposentadoria, muitos preparam para fazer uma viagem, muitos se preparam para fazer uma festa de casamento, ou coisa assim, nós vamos colocar como aposentadoria. Mas esses muitos que preparam para essas coisas que são passageiras, muitos não se preparam para viver a vida eterna. O que nós temos, a nossa prioridade tem que ser preparar-nos para viver a vida eterna, porque aqui as coisas são passageiras, mas a vida eterna é eterna, que o próprio nome diz, né? A vida eterna é eterna. E o que nós temos que fazer? O Cristo Jesus, preparar-nos para viver com Ele uma vida eterna. Amém, meus irmãos?